Muito bem. Essa minha palestra vai ser Dart no Back-end e como o Dart pode ser usado para criar uma aplicação back-end usando o framework Archduct. A agenda da apresentação vai ser basicamente eu apresentar quem sou eu, o que é o Archduct, o que é preciso para começar a desenvolver a instalação, um hands-on que eu quero fazer com vocês também, e perguntas e encerramentos no final. Falando um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre mim. Meu nome é Marco, eu tenho 20 anos, eu trabalho como programador Java na IBM de Hortolândia. Eu já tive experiência prévia com programação em C Sharp, já fui programador Angular e Ionic também, um pouco de mobile aí. E eu estou aí nesse mundo de desenvolvimento faz pouco menos de 2 anos. Estou gostando muito, eu acho que é isso que eu quero para minha vida, eu gosto muito. E eu sou guitarrista nas outras vagas. É o meu hobby principal, assim, o que eu mais gosto muito de música. E isso é um pouco sobre mim. E agora um pouco sobre eu com a linguagem Dart. Eu já trabalhava com Java ano passado, na IBM, e eu conheci o Dart. Eu vi que ele estava sendo muito famoso, muito usado para aplicações como Flutter, sendo usado aí pelo Nubank agora, o iFood. E eu decidi pesquisar um pouco mais sobre o framework, consegui fazer umas aplicações assim. Estou fazendo freelancer agora, eu estou usando o Flutter. Mas ano passado eu queria ver também o que o Flutter era capaz de fazer além do, quer dizer, o que o Dart era capaz de fazer além do desenvolvimento mobile. Aí eu fui pesquisando, assim, eu vi que dá para fazer bastante coisa. Aplicação ativa para computador, macOS, Linux. Vi também que dava para fazer aplicações back-end com servidor HTTP, vi que dá para fazer aplicações front-end. E é basicamente essa a minha história com o Dart. E hoje eu estou fazendo um freelancer usando o Flutter. Certo? E eu vou começar. Espera aí, tem um comentáriozinho aqui. Chat. Vou deixar o chat ligado aqui. Beleza. Agora falando mais sobre o que é o Archduct. O Archduct ele é um framework back-end. Ele foi desenvolvido usando a linguagem Dart. E o conceito é de criação de aplicações REST API de uma maneira muito fácil. Assim. Ele é um framework muito completo. Ele tem ORM, ele tem uma estruturinha dele própria, tem várias classes, vários helpers para ajudar a gente nesse quesito de fazer aplicações. Passando para o próximo slide. Algumas vantagens do Archduct, que eu observei por pesquisar por conta própria, programar. Ele é multithread por padrão, ou seja, ele, comparando com outro framework, o Node. O Node ele é single thread, ele tem uma thread só, ele vai rodando as requisições. O Dart já é um pouco diferente, ele já é multithread. Para cada núcleo do seu processador você tem uma instância. Isso ajuda, é muito bom assim para aplicações grandes, escaláveis. Ele é muito fácil de pegar. Eu falo isso por experiência própria. Eu peguei assim o Archduct, já tinha uma experiência com Java, foi muito fácil assim me adaptar. Ele tem uma documentação muito boa também. Tudo que eu fiz nele foi baseado na própria documentação, algumas coisas do Stack Overflow, mas a maior parte das coisas foi na própria documentação mesmo. Ele tem um ORM nativo muito fácil de ser utilizado, com várias queries prontas, assim, where, insert, de uma maneira assim, muito fácil, você fazer em uma linha de código, muito bom também. E um ponto positivo dele é o deploy. O deploy dele é muito fácil, você consegue fazer deploy utilizando o Docker, você consegue subir ele para o Heroku, para o AWS, inclusive tutoriais oficiais no site da Archduct mostrando como faz isso. E é realmente uma maneira muito fácil, sim, uma das vantagens dele. Falando um pouco mais sobre o que é preciso para a gente começar a programar no Archduct, um editor de código da sua preferência. Aqui, segundo a documentação oficial, a gente tem o Atom do GitHub, o IntelliJ e o Visual Studio Code. Aí você pode escolher um editor de código da sua preferência. No meu caso, eu vou estar utilizando o Visual Studio Code, que é a minha preferência, que eu mais gosto. Além de um editor de código, a gente vai precisar do SDK do Dart. O que acontece geralmente? Você vai ter o Flutter instalado, se você já programa em Flutter, só que
o Dart que a gente usa no Flutter já está junto com o framework, já está dentro da pastinha Flutter lá. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que ir lá no SDK do Dart e baixar o SDK mesmo dele, para ter na nossa máquina a linha de comando, todos os comandos certinhos. E também a gente vai ter que instalar o Aqueduct através do Pub, que é o gerenciador de pacotes do Dart, como se fosse o NPM do JavaScript. Certo? Opcional aqui, eu coloquei um banco de dados Postgres para persistência de dados, que o Aqueduct ele tem suporte nativo já para Postgres, e eu coloquei aqui para mais para opcional, assim, não é necessário, mas eu vou estar mostrando também como faz conexão com o banco de dados, utilizando o Aqueduct. Mostrando um pouco do passo a passo da instalação. O primeiro passo, sim, a gente realmente no site do Dart, do SDK, a gente tem instalação para Windows, Linux e macOS. O Breu, que é o gerenciador de pacotes do Mac, no Linux tem para Ubuntu, tem para Fedora, tem para todas as distribuições. Para o Windows tem instalação para Chocolate e o próprio instalador mesmo do Windows. É muito fácil. E agora o passo 2, a gente precisa instalar o Aqueduct na nossa máquina. Com a linha de comando do pub já instalado, a gente vai ter que rodar esse comandinho aqui, que é o pub global activate aqueduct. Basicamente, esse comando ele vai instalar o Aqueduct na nossa máquina e já deixar disponível para a gente utilizar na linha de comando. Os comandos do Aqueduct, o Aqueduct create para criar um projeto, serve para rodar um projeto. Basicamente isso. Lembrando que tudo isso daqui tem na documentação oficial do Aqueduct, lá no site deles, na própria página inicial já tem isso daqui, é bem simplesinho mesmo. E o passo a passo opcional aqui, que é a instalação do Postgres, você pode ou ter o Postgres mesmo instalado na sua máquina, utilizando o instalador do Postgres, ou você pode ter uma instância do Postgres rodando em Docker, que é o que eu vou estar utilizando aqui nessa demonstração. Eu tenho o meu Docker rodando agora, e esse é o comandinho que eu usei, o docker run do Postgres, da porta 5432 do container roteando para da minha máquina, o password do administrador Postgres e a versão do Postgres, que eu coloquei aqui, mas pode ser qualquer uma, assim. E agora eu gostaria mais de mostrar um hands-on mesmo de como que cria mesmo uma aplicação no Aqueduct. Mostrar realmente como que faz o código, colocar a mão na massa aí. Beleza. Eu vou fechar aqui o slide então, vou abrir o meu terminal. Vou entrar no meu desktop. Beleza. Eu vou então colocar o comando aqueduct. Vou dar um comando create. E aqui o create é o comando realmente para criar um novo projeto no Aqueduct. Eu vou colocar o nome de GDG apresentação, pode ser. E aí ele já vai criar o projetinho para mim, vai criar a estrutura de projetos, vai criar todos os arquivos certinhos e já vai ser um projetinho inicial pronto para eu começar a programar. Agora ele está criando aí, talvez ele demore alguns segundos. Beleza, essas são as dependências que ele está utilizando. Aqueduct, Async, Crypto. Pré-compilando os executáveis também. Vale lembrar também que o Aqueduct, o Dart, mais especificamente, ele já tem uma maneira de criar servidores HTTP de uma maneira nativa, assim. Você criar na mão um servidor HTTP, tem um tutorial na própria documentação do Dart de como fazer isso, mas assim como o Node também tem, você dá para criar uma aplicação JavaScript back-end sem o Express, por exemplo. Mas o Aqueduct meio que engloba todas essas propriedades e um framework para a gente, para deixar tudo mais fácil no desenvolvimento. Por isso que é realmente recomendado você usar o Aqueduct numa aplicação back-end, utilizando o Dart. Beleza, meu projetinho criou aqui, 1 minuto. Agora eu vou entrar dentro dele, de apresentação. Eu vou abrir ele com o meu Visual Studio Code.
Certo, ele abriu aqui. Vou mostrar como que é a estrutura de projeto que ele criou para a gente aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho o pubspec.yaml, que é muito igual ao Flutter mesmo, é o nosso arquivo onde a gente vai colocar todas as dependências do nosso projeto. Aqui a gente tem a dependência do Aqueduct, que está na versão 3. Tem aqui a dependência de testes também e a de testes do próprio Aqueduct. Temos aqui o config.yaml, que é um lugar onde a gente colocaria assim, variáveis de ambiente, dados como senha do banco de dados, esse tipo de coisa. E o código da nossa aplicação Aqueduct fica aqui, na nossa pasta lib, igualzinho do Flutter mesmo. O primeiro arquivo que a gente tem é esse arquivo principal, onde ele só exporta bibliotecas do Dart, e vai exportar o channel.dart, que é outro arquivo que é a porta de entrada aí da nossa aplicação. Basicamente, esse daqui é como se fosse o main.dart, comparando com o projeto Flutter. Explicando mais ou menos a estruturinha dele. A gente vai ter essa funçãozinha prepare, que vai ser uma função que vai ser utilizada toda vez que a gente vai subir uma instância da nossa aplicação. Então, o que ele está dizendo aqui? Toda vez que subir uma instância, coloca um log nele para mostrar, caso aconteça algum erro, algum stack trace, assim, para ele mostrar o erro para a gente. Basicamente isso. E aqui seria o entry point mesmo da nossa aplicação. O que acontece? A gente vai declarar um router, que ele vai ser basicamente o roteador do nossa aplicação Aqueduct. Nele que a gente vai declarar nossas rotas e para qual rota vai para cada controller. Assim. Que ele já cria um para a gente, que é uma rota /example. O que acontece aqui? A gente tem essa rota exemplo, e essa rota exemplo basicamente está falando, quando bater nessa rota, rode essa função aqui, link function. Vai receber uma request, que é sempre assíncrono, e ele vai retornar para a gente uma response.ok, que seria o status code 200. O que ele vai retornar para a gente vai ser um JSON key value, bem um código simplesinho mesmo. Aí para a gente rodar o nosso código, a gente dá o comando aqueduct serve. Esse comandinho aqui, ele já vai subir nossa aplicação Aqueduct para a gente. Eu tenho o meu Postman aqui também, no qual eu posso vir aqui e testar. Example. E aqui ele já subiu nossa aplicação para a gente. Ele fala o que ele subiu, quais são as variáveis de ambiente no config.yaml e qual que é a parte que ele subiu. Ele sempre sobe na 8888 por padrão. E aqui, é aquele negócio do multithread que eu falei. Ele subiu 2 instâncias aqui, porque eu tenho um processador dual core aqui. Então ele subiu uma instância da Aqueduct e outra também. Caso eu tivesse processador quad-core, ele iria subir 4 instâncias e assim sucessivamente. Beleza. Eu vou vir aqui então, eu vou rodar essa aplicação, rodar essa URL, e eu vou ver que ele retornou um status code 200 e retornou aquele JSON que eu tinha falado para ele rodar. Especifiquei lá para ele rodar um JSON e ele respondeu para a gente. Agora, vindo aqui, você não vai querer criar rodas na aplicação desse jeito, só como sendo uma função. O ideal mesmo seria que a gente criasse controllers para isso. Numa aplicação back-end, o Dart respeita a estrutura de projeto MVC, então a gente vai ter que criar um controller para nossa aplicação. Eu vou criar, então, aqui dentro de lib, uma pasta controllers, e dentro de controllers eu vou criar um controller de usuário, por exemplo. Deixa aqui, então, user controller.dart. Beleza, maravilha. Eu vou criar uma class aqui, então, class controller. E essa classe userController, ela vai estender, ela vai estender de resource controller. Essa resource controller aqui é uma classe do próprio Aqueduct, ele vai mostrar para a gente que é uma classe onde a gente vai colocar as requests e as responses. Beleza? A gente vai vir aqui então e vai criar um método
get, porque ele retornar os dados mocados aqui para a gente. Então, eu vou vir aqui e eu vou ter que falar qual é o método HTTP que eu vou utilizar. Se vai ser um get, um post, um put, um delete, por exemplo. Eu vou ver aqui, então, operation command, operation.get, por exemplo. Vou dar um get e aqui eu vou declarar minha função em si. Vai sempre retornar um future de response. E aqui eu vou colocar, por exemplo, get users. Que legal. E isso daqui vai ser uma função assíncrona também. Sempre vai ser uma função assíncrona nossos métodos aqui do nosso controller. Legal, bacana. Agora eu vou retornar dados mocados mesmo, uma response. Response.ok. E aqui dentro eu vou retornar, por exemplo, uma mensagem para o usuário. Eu vou chegar aqui e falar funcionou. Beleza. E agora que eu tenho minha controller pronta aqui, eu vou vir no meu tian.dart e vou criar uma rota para esse controller também. Chego aqui, router.route. E aqui eu vou declarar um controller, por exemplo, /users. Aqui eu vou colocar o link, que é diferente do link function. O link function eu passo direto uma função, e o link eu vou passar uma controller direto. Certo? Aqui no link, então, vai ser uma função lambda vazia, no qual eu vou retornar user controller. Certo? Faltou o contribuidor aqui. Beleza. E agora, um dos pontos negativos da Aqueduct, que eu já ia falar, que ele não tem hot reload igual ao Flutter. Então, você teria que desligar a sua aplicação e rodá-la de novo. É um dos pontos negativos da Aqueduct, mas para quem está acostumado com back-end é bem padrão isso. Dá para se acostumar, assim. Beleza, ele rodou aqui pra gente. Daqui a pouco ele vai subir as duas instâncias. Beleza? E agora eu vou fazer uma aquisição para a rota users. E a gente pode ver que ele retornou aqui pra gente, status code 200 e uma string funcionou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como que cria módulos para a nossa aplicação também. Porque aqui a gente está fazendo dados mocados e o ideal seria que a gente tornasse usuários para a nossa tela, para quem estiver construindo a nossa API. Eu vou aqui então um folder, vou criar uma pasta models, e aqui dentro de model eu vou criar um user.dart. Beleza? Aqui eu vou criar uma classe então, user. E essa classe, ela vai estender de serializable. O que essa classe serializable vai fazer, então? Quando a gente retorna uma classe usando a controller aqui, no nosso response, a gente precisa que ele herde de serializable para o Dart, para o Aqueduct olhar assim e falar, como que eu vou montar isso para o usuário e tal, como que eu vou transformar essa classe em JSON para o usuário. Basicamente é isso que o serializable faz. E aqui no usuário, então, eu vou ter que implementar dois métodos para isso acontecer. Que vai ser o método asMap, que seria o método, como que ficaria essa classe como se fosse um map. Então, aqui eu retornei um string dynamic, beleza? E aqui nesse return, eu vou retornar os dados dessa classe como se fosse um map. Aqui eu vou criar os dados dela, então, as variáveis, que eu vou colocar uma integer id, uma string nome e uma string password. Beleza. Aqui, colocar name para ficar tudo em inglês. Beleza. E aqui eu vou retornar um map, então. Map id e vai ser o próprio id dessa classe. Vou criar aqui para o name também. O password. Aqui. E aqui vai ser o outro método, que é o readFromMap, que ele vai receber um método e vai pegar os dados desse map e colocar na minha classe, como se fosse uma nova instância. E como que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que ele é um string dynamic também. E aqui eu vou pegar os dados desse object e colocar nas minhas próprias variáveis da minha classe. Eu vou chegar aqui então, id,
que o ID é? Ele vai ser o que eu recebi, que é um object, passando qual que é a chave, que vai ser o ID, e eu vou falar que ele vai ser convertido para um integer, int. Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa para as outras duas classes, as outras duas variáveis, quer dizer, password e certo. E basicamente está pronto o nosso model, ele já está preparado para ser retornado para a view do usuário. Eu vou vir aqui, então, no meu controller, eu vou criar uma lista de usuários mesmo, final user list, que vai receber uma lista. E eu vou, então, criar uma lista de usuários mesmo, vou colocar um primeiro usuário aqui, user, ponto. ID eu vou colocar, pode ser 0. Vou colocar um marco mesmo. E password, eu vou colocar 1, 2, 3. Beleza. Faltou uma coisinha aqui. Eu vou criar outro usuário, então. Outro usuário, um nome, sei lá. Jorge. Jorge, a senha dele vai ser a ABC. E o ID dele vai ser respectivamente. Beleza, e eu vou retornar aqui no meu response OK a minha lista de usuários. User list. Beleza, eu vou parar a aplicação aqui então e eu vou rodá-la de novo. Beleza, está subindo aqui, vai rodar as duas instâncias. Aí, rodou para a gente. Agora eu vou fazer outra requisição. Vocês vão ver que ele vai retornar a lista de usuários aqui para a gente certinho. Com ID, name e password. E outro com ID, name e password também. As duas listas, com dados tudo certinho. E o que foi responsável para isso funcionar foi realmente essa classe serializable que a gente estendeu do nosso usuário aqui. Ó. Sem ela, isso não funcionaria. Ele daria um erro 500, eu já testei sem, não funciona. Mas basicamente isso. Agora eu vou mostrar um pouco mais de como acessar o banco de dados. Certo, eu já tenho a minha instância de banco de dados aqui rodando. Se eu der um docker ps, ele já vai estar aqui rodando para a gente. Um container Postgres, rodando na porta 5432. Então, o que eu vou fazer? Vou vir no meu channel.dart e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um managed context. Chamado de context mesmo. Essa variável aqui vai ser basicamente o nosso contexto de banco de dados. Vai ser a variável que a gente vai utilizar para fazer queries, para declarar quais vão ser os dados utilizados pelo nosso banco de dados. Basicamente essas coisas. Eu vou pegar aqui, então, dentro do meu listing, que ele vai rodar por todas as minhas instâncias, esse método aqui, eu vou criar basicamente um final data model. Vai ser igual ao quê? Manage data model from current mirror system. Basicamente, então, estou definindo qual que vai ser o data model do meu banco de dados. E aqui eu vou criar outra variável, que vai ser o persistence store. Então, eu vou chegar aqui, final persistence store. Eu vou falar que ela é um Postgres SQL persistent store. From connection info. E aqui eu vou passar os meus dados de conexão mesmo. Vou quebrar aqui para outra linha. Eu vou falar qual que vai ser meu username. O meu username do meu banco de dados Docker eu sei que é username Postgres. Password também é Postgres. Qual que vai ser o host dele? O host vai ser o localhost.
a porta 5432 e o database name que eu vou colocar na própria Postgres mesmo. Beleza? Aqui é um integer, não é string. Certo. E por fim, a gente vai chegar aqui no context e vai declarar o que esse context vai ser. Ele vai ser um manage context. E aqui eu vou passar essas variáveis que eu criei, que vai ser o data model e o persistence store. Então, o nosso context de banco de dados já está basicamente configurado. Realmente só isso, ele já vai conseguir comunicar com o Postgres nosso. E agora eu vou vir aqui no meu user.dart, que é minha model basicamente, e eu vou preparar ela para ela ser utilizada com banco de dados, ao invés de ser utilizada com dados mocados. Legal. Eu vou vir aqui então, eu vou apagar esses dois métodos que a gente criou. E ao invés de... Eu vou apagar também as variáveis. Na verdade, eu vou apagar as variáveis ainda não. Vou fazer um negócio diferente. Eu vou apagar isso daqui e vou falar que essa classe é uma classe privada, com as minhas variáveis ainda. E aqui eu vou criar outra classe, que vai ser a nossa classe pública, assim, que o nosso código Dart vai poder observar, que vai ser o user. E o que esse user ele vai ser? Ele vai estender de managed object do que? Do nosso user. Ele vai implementar o user. Classe vazia. Basicamente isso. O que a gente fez agora? A gente configurou nossa classe para ela ser utilizada com um banco de dados. Vale ressaltar também que essa classe ManageObject, ela já estende de serializable também, que é onde a gente estendeu no passo anterior. Então, basicamente, essa classe ela já está sendo preparada, ela já é preparada para ser retornada para a tela do usuário sem que dê nenhum problema, nenhum erro quintos, nem nada. Outra coisa que eu vou ter que fazer também vai ser colocar uma annotation aqui de primary key para o nosso código aqui deve saber, o ID é o primary key dessa nossa model. Basicamente isso. Se a gente voltar aqui na nossa controller, e ao invés de fazer uma lista com dados mocados, eu vou fazer realmente uma query utilizando o RM do próprio Aqueduct. Certo. Eu vou vir aqui então, eu vou criar um final query, que vai ser igual ao quê? Uma query da model que a gente quer fazer essa query, que vai ser a model de user. E aqui eu vou passar o nosso context. O context que é basicamente as configurações do nosso banco de dados, é para isso que a gente usaria ele. Mas para a gente ter o context aqui, a gente teria que passar da nossa classe channel para a nossa classe user controller. Aí é o que a gente vai fazer isso agora. Então a gente vai vir aqui, criar um manage context. E aqui eu vou colocar como um construtor da nossa classe userController. Eu vou passar this.context. Basicamente isso. Agora, a nossa userController, para ser instanciada, ela precisa de um contexto de banco de dados para poder fazer query e essas coisas. Vou chegar aqui no meu channel.dart, eu vou ver que vai ter um erro, porque ele não vai estar recebendo no context agora. Mas para resolver esse erro, eu só passo o context e ele já resolve aqui para a gente. Agora, beleza, a gente já tem o nosso contexto de banco de dados na aplicação. E agora, com a nossa query montada, isso daqui já é basicamente select no banco de dados. É uma query de usuário passando o context. Aí o Aqueduct já vai olhar para isso e falar, ele está querendo retornar todos os usuários dessa model aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai declarar outro final, que vai ser os próprios users. E eu vou pegar essa query que a gente criou e vou dar um fetch. Basicamente isso. É muito simples mesmo. A gente poderia fazer isso em uma linha. E é um select no banco de dados de todos os nossos usuários. Eu vim aqui então, vou retornar nossos usuários no controller. E está pronto basicamente. Então, Aqueduct Serve. E ele já vai rodar aqui para a gente.
Só que ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro porque ele não vai conseguir achar essa model ainda no nosso banco. Porque a gente só realmente falou, não, é esse banco de dados e usa ele por enquanto. Então, se a gente vir aqui e dar um get, por exemplo, ele vai dar um erro 500 aqui. E se a gente olhar esse erro mais de perto, a gente vai ver, ó, falhou para a gente conseguir objeto no nosso banco de dados, então a gente vai ter que migrar o que a gente fez para o nosso banco de dados, migrar essa model que a gente fez. Então, o que a gente faz? A gente vai dar um aqueduct db migrate. Ele vai olhar os dados de banco de dados e vai migrar tudo aqui para a gente. Mas para ele migrar, a gente vai ter que ter um arquivo YAML, que é de configuração de banco de dados, que vai ser o database.yaml. E aqui a gente vai colocar bem nessa estruturinha que ele mostra para a gente, ó. É um database configuration file is a YAML file with the following format. A gente vai ter que pegar esse formatinho aqui, jogar aqui no nosso arquivo YAML. E aqui a gente vai colocar nossas informações do banco de dados, que vai ser Postgres, post localhost, a porta 5432, que database vai ser o Postgres também. Certo? Eu acho que se a gente for dar nosso comandinho agora, ele já vai funcionar. Estranho. Esse comandinho aqui. Ah, perdão, gente, eu confundi aqui. Na verdade, a gente vai ter que rodar esse comando generate, que ele que vai ser o comando que vai gerar nossas memórias no banco de dados. O comando migrate ele é utilizado só para a gente olhar todas as migrações que foi criado usando o comando generate, e ele vai olhar essas migrações e vai fazer as atualizações do banco de dados. Para quem é do Laravel, por exemplo, a gente tem isso, outros frameworks back-end a gente também tem. Que ele mostra aqui para a gente que ele olhou que tem essa model user e ele já criou para a gente uma tabela underline usuário para a gente. Se eu for aqui no meu banco de dados, no meu Postgres, na tabela Postgres, se eu der um F5, foi. Ainda não, porque eu só gerei a minha migração. Aí aqui na minha migração eu vou ver que ele tem, ó, create table, ele está especificando tudo que eu criei na minha model aqui. Uma model user, ele vai ter um ID, ele vai ter um nome, vai ter um nome, vai ter um password. E para migrar essas operações do banco de dados, a gente vai utilizar aquele comando, que é o aqueduct db migrate. Ele vai olhar todas as migrações, vai olhar o que não foi atualizado e vai atualizar no nosso banco de dados. O que ele está reclamando ainda? Estranho. Format. Já era para estar funcionando aqui pra gente. Muito estranho. Ah, é isso. Eu tinha colocado aspas aqui, por isso que ele não estava conseguindo achar os dados. Sem aspas, sem nada no arquivo YAML. Eu vou dar um migrate então. Migrate não.
Vou criar uma nova migração aqui para mim. Cara, que estranho, ele não está conseguindo criar. Great. Eu entendi o que aconteceu. É esse comandinho aqui que eu tenho que rodar, o upgrade. O generate eu acho que é só para criar banco de dados, o migrate seria para criar as migrações realmente, e o upgrade seria para o Dart olhar essas migrações e aplicar realmente no banco de dados. Aí seriam 3 comandinhos mesmo. Eu tinha esquecido completamente desse comando, mas é isso, era realmente isso. Ele já criou aqui, então, o create table, já criou toda a tabela aqui para a gente. Se eu vir aqui no meu banco de dados e der um F5, ele já vai ter a nossa tabelinha aqui. Se eu der um select, asterisco from, underline user, já vai mostrar nossa tabela aqui com nossos dados, o ID, name e o password nosso. Se eu vir aqui, então, dar um insert underline user, values, e aqui eu vou passar, por exemplo, ID 0, o nome pode ser Marco, e a senha, 23. Vou inserir, então, esse valor no meu banco de dados, vou dar um select para ver se realmente persistiu, e ele está aqui o nosso usuário. O que eu vou fazer agora? Eu vou rodar nossa aplicação, aqui da serve, e aqui o nosso controller já está preparado para devolver vários usuários para a nossa tela, utilizando o próprio RM do Aqueduct. Está fazendo um select all aqui, basicamente, select asterisco sem nenhum var. Beleza, está subindo aqui para a gente. E agora eu vou vir aqui no meu post e vou dar uma request. E faltou uma coisinha. Convert object to include. Ah, tá. Isso daqui é uma operação assíncrona, então a gente tem que colocar o await para funcionar. Era isso. Eu acho que isso daqui já vai funcionar. Todas as operações de banco de dados que a gente faz, ele realmente é uma operação assíncrona, então a gente tem que colocar o await para ele esperar essa query realmente rodar para a gente ter nossos usuários aqui. Que isso daqui ele estava retornando, não era nem usuários, era outra coisa. Tipo, os dados nem chegaram ainda para a tela e eu já estava retornando para o usuário. Mas se a gente rodar o nosso get, ele já vai retornar aqui para a gente uma lista de usuários do nosso banco de dados. Aqui eu retornei o que eu inseri. E agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar como que faz um select by ID, basicamente. Eu vou copiar essa estruturinha que eu fiz aqui e eu vou só modificar ela para ser get user by ID. Eu vou, então, receber um usuário aqui. Quando eu quero receber do meu path, eu coloco aqui no meu ID. E aqui no meu channel.dart, tem que fazer essa rota ser preparada para receber uma variável no path. E aqui, como que eu faço isso? Eu vou colocar o colchete, como se fosse uma variável opcional. Eu posso ou também não posso ter ela. E essa variável vai ser o ID. Tem que modificar aqui o channel, já modifiquei. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou declarar um final ID. E para pegar esse ID, eu vou fazer como? Vou dar um request.path, que vai ser o caminho da nossa URL. E eu vou pegar as variáveis. Isso aqui vai ser um array. Eu vou pegar, então, o meu path ID. E eu vou ter que converter isso daqui para ser um integer. Então, eu vou dar um int.parse. E aqui dentro do int.parse eu vou passar essa variável aqui, que a gente pegou.
basicamente, agora a gente já tem o nosso ID, que a gente vai passar no URL da aplicação. E eu vou montar o nosso var agora. Estou com a minha query aqui. Vou dar um ponto var. E aqui vai ser uma function. Uma function no qual eu vou ter um user. E o que eu vou querer, basicamente, vai ser o user.id dele. Certo aqui. Verdade. E eu vou falar, o que eu quero desse user ID? Eu quero que ele seja equals to e o meu ID que eu recebi da minha URL. Beleza. Agora aqui que eu vou mudar. Já tenho a minha query pronta. E aqui no meu query fetch eu vou colocar para ele me retornar somente um usuário. Senão ele me retornaria uma lista de só um usuário. Mas eu prefiro que retorne só um mesmo. E aqui eu vou retornar o nosso usuário para a tela. Eu vou parar a aplicação. Viu o Eclipse aqui sem querer. Vou rodar a aplicação. Está subindo aqui para a gente. E agora eu vou dar um send para ver se ele está retornando todos os usuários mesmo. Ele continua retornando. E agora eu vou passar um ID 0 aqui, para ele retornar só um usuário. Que ele realmente retornar aqui para a gente. É só um objeto, né, mais uma lista, que é o meu ID 0, que vai ser, no caso, o Marco. Se eu passasse um aqui, ele não me retornaria nada, porque ele só vai retornar os usuários que o ID são iguais ao que eu passo no URL. No caso, se eu passar um, não vai ter nenhum aqui pra gente. E, por fim, eu gostaria de passar como que faz um post para a gente inserir um usuário no nosso banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método aqui. É bem semelhante, ao invés de ser get, eu vou fazer um post. Aqui não vai ter nenhum ID. Aqui, então, vai ser um pouquinho diferente. Aqui não vou ter um ID mais. Aqui o nome do meu método vou mudar também. Post user. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o body da nossa requisição, porque quando a gente quer inserir um usuário no nosso banco, vai ter que fazer um post e a gente vai ter que mandar um JSON do nosso usuário, porque a gente vou colocar o charge, sei lá, e o password do nosso usuário, que eu vou colocar ABCD. Eu vou querer mandar isso para a nossa API e ele salvar isso no nosso banco de dados para ficar disponível, para ficar os dados persistidos lá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chegar aqui e vou criar um final body. O que esse body vai receber? Ele vai receber uma request. Na verdade, receber um user. E o nosso user ele vai ter um método que vai ser o método read. Certo? Esse método readzinho aqui. E ele vai receber um map aqui dentro no qual ele vai ser convertido para um user. Então aqui eu vou pegar o nosso request, ponto body, e eu vou falar para ele dar um decode nesse request.body. Ele vai dar um errinho para a gente que essa função aqui ela é uma future, então ela tem que ser assíncrona. Então eu vou fazer um await, para ele fazer o decode do nosso usuário. Aí beleza, a gente já tem o nosso usuário aqui. O que eu vou fazer? Vou chegar aqui e vou apagar esse where. Certo? Aqui. E aqui eu vou colocar, tem uma propriedade do nosso ORM que ele é o values. E o values ele vai receber as variáveis que a gente quer colocar. No caso, o ID a gente não vai ter. Então, name, seu body, ponto name. E a gente vai ter também o nosso password. Vou colocar aqui também. E basicamente a gente já tem nossa query de insert montada. E aqui, por final, eu não vou dar um fetch, eu não vou fazer um select, eu vou fazer um insert.
basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma query do ORM, que eu estou definindo os valores que eu quero inserir no banco, e eu estou dando por fim insert. E eu quero que no final ele retorne o usuário criado para a gente. Ok, para a aplicação vou rodar de novo. Ok, estou subindo aqui. Beleza, subiu aqui para a gente. Tem um 405 not allowed. Estranho. Post. Ah, tá. Entendi o que aconteceu. Eu estou mandando esse ID 0 aqui, ele está achando que eu estou caindo em outra rota, mas na verdade eu quero inserir um usuário. Aqui, beleza, eu consegui inserir um usuário, ele até criou um ID automático aqui para a gente. Eu inseri um usuário no banco, então, com o nome Jorge, com o password JVCT. Então, se eu vim aqui fazer um get no na nossa API de todos os usuários, eu vou ver que ele vai retornar 2 usuários. Ali do Marco, ele vai retornar o Jorge, que a gente acabou de inserir no banco. E é basicamente isso, quando se faz um push. A gente também tem várias outras operações, tem o operation, tem um ponto delete aqui também, a gente tem um ponto put. Vale ressaltar também que nosso response, a gente tem outros tipos de resposta além do erro 200. Erro 200 não, status code 200. A gente tem um response, ponto accepted, bad request, created, proibido. Tem vários outros métodos que a gente pode estar tratando aí para enviar para o nosso usuário final, que vai estar consumindo a nossa API REST. É basicamente isso a minha apresentação. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, se tem mais um tempinho, porque daria para mostrar como que faz uma autenticação básica na API. Não sei se a gente ainda tem um tempinho restante. Ana? A gente tem tempo ainda sobrado? Cara, não sei. Ô, Ana, você tá aí? Oi, gente, desculpa, eu tinha que pegar água. Eu perguntei se a gente tem mais um tempinho sobrando. Cara, a gente tem 6 minutos. 6 minutos, nossa. Vamos ver se dá para fazer rapidão. Eu queria mostrar para a galera como que faz a autenticação. Vamos ver se dá para fazer aqui rapidão. Beleza, para fazer a autenticação, o que eu vou fazer? Eu vou criar um middleware. Esse middleware vai ser o middleware de autenticação. Vou criar aqui então. Start. E esse middleware ele vai ser basicamente um controller também. Só que ele vai ser um controller que vai ser rodado antes do nosso controller principal de usuários. Eu já tenho o código dela aqui. O que ela está fazendo? Então, ela basicamente vai ser de controller, e as controller eu vou ter que dar um override nesse método que é o método handle. O método handle vai basicamente receber o request, e eu, dependendo desse request, eu vou fazer ele continuar para o próximo controller, ou já vou retornar um status code para o nosso usuário. Eu vou, então, fazer uma autenticação básica, pegando do header authorization, colocando no meu token. Eu vou, então, pegar esse token, ele vai retornar uma string para mim. Eu vou fazer um split dessa string, porque vai vir, por exemplo, autenticação base, que vai ser uma coisa mais ou menos assim, uma base mostrando qual tipo de autenticação, qual que é o base 64 dele. Eu vou pegar, então, base 64, que está na segunda posição, que é essa parte aqui. Vou decriptar o token utilizando essa biblioteca do próprio Dart, que é o base 64 decode. Eu vou pegar, então, o username e o password do meu usuário e vou colocar essas variáveis. Eu fiz uma autenticação bem básica, um if mesmo, mas o ideal seria que fosse realmente no banco de dados fazer isso, inclusive com o password criptografado, usando um hash, mas eu coloquei aqui um if só para demonstrar. E caso isso daqui seja certo, eu faço ele ir para a próxima controller. Eu retorno o próprio request. Caso eu passe por esse if e não seja verdadeiro, eu já retorno um response unauthorized para o usuário, que seria um status code que eu não estou permitido usar. Beleza.
Para isso acontecer, então, eu vou vir no meu channel.dart, eu vim antes do meu link principal de user controller, eu vim aqui no meu, criar um outro link, que é um lambda também, e eu vou declarar o meu auth meter. Beleza, agora antes de rodar o meu user controller, eu vou rodar o meu auth meter para ver se o usuário realmente está autenticado. Beleza. Então, o que ele está pedindo aqui? Que seja uma Basic Authentication. Eu vim aqui no meu post, vou colocar um Base Auth. E aqui eu vou passar um username e password. Meu username ali é Marco e a senha é 12345. Show password aqui também. Então, Ctrl S e vou fechar a aplicação e abrir de novo. Ele vai subir aqui pra gente. E deu em isn't defined. Agora foi. Não tinha importado automático aqui pra gente, mas vamos ver se agora vai. Não. Continua. Vamos ver. G. Pronto. Ele rodou aqui pra gente. Acho que eu tinha esquecido de importar alguma coisa. E quando eu passo o user e o password aqui pra gente, se eu passar um password errado, ele vai dar um 401 unauthorized, que é justamente o que eu falei pro meu meter fazer. Ele chega aqui, deixa eu abrir o meu meter, já está aberto. Se o meu username for diferente de Marco ou a senha for diferente de 12345, ele vai passar por esse if, não vai entrar no meu resposta de request, ele vai retornar um unauthorized para o usuário, que foi exatamente o que ele fez aqui, retornou um status 401. Se eu colocar um 5 aqui, ele vai rodar minha requisição e vai retornar os usuários para mim. Basicamente isso, pessoal. Essa é a minha apresentação. Foi bem corrido, consegui mostrar um pouco de como fazer a autenticação aqui também. Daria para eu colocar JWT também, se eu quisesse. Eu, inclusive, tenho um projetinho rodando. Eu tenho um artigo mostrando como que faz a autenticação com JWT, usando o Aqueduct também. Inclusive, que esse Auth Meter aqui um pouco bem mais completo, com try catch, com várias verificações de erro, para não dar erro 500. Eu vou estar até disponibilizando aí para o pessoal dar uma olhada. Mas é isso, basicamente, da minha apresentação. Retornar aqui para o slide. E essas são minhas redes sociais. Esse é o meu GitHub, esse é o meu LinkedIn. E esse é meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. E pode estar mandando aí para mim, eu vou ter o prazer de responder. E é isso, pessoal. Alguma pergunta, assim? Perfeito, Marco. Primeiramente, muito obrigada. Caramba, bem... Só mesmo, sensacional. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? O Marco... desculpa, pode falar. Ok. Ele tem algum gerenciador de injeção de dependência já? Injeção de dependência, boa pergunta. Eu cheguei a pesquisar isso quando estava fazendo uma pesquisa também de injeção de dependência, mas eu não consegui achar uma solução ainda muito fácil, mas acredito que sim, ele deva ter sim, porque você viu lá que eu coloquei meu content passando ele pelo controller direto, o ideal seria realmente que tivesse uma injeção de dependência. Faltou pesquisar um pouco mais a fundo, mas eu acredito que realmente para ter sim uma injeção de dependência, eu acho que deixaria o projeto bem mais organizado assim. A outra? Eu acho que talvez nesse caso o Gerrit, né? Gerrit já seria bom, né? Gerrit? Porque ele faz, para aplicação web é meio complexo, porque ele não tem ciclo de vida, né? Mas como eu tá trabalhando... Aí a minha dúvida mesmo era, mesmo com Gerrit, e mesmo se fosse trabalhar com Singleton, eu não sei se o Aqueduct do jeito que você mostrou, por exemplo, seria bom,
Porque vamos supor que tu abre duas threads, porque essa é uma das vantagens do Aqueduct, né? Como é que ele se comportaria com as duas threads? Seriam singletons diferentes? Seriam isoladas? Ou como é que funcionaria? Será que funcionaria bem assim com classes estáticas dessa forma? Com singleton para poder mandar a injeção de dependências? Ou o padrão lá do Object de Context daria bom? Só daria bom com ele, com esse caso de multithread? Então, Jacob, eu vou ficar te devendo essa, eu vou pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas realmente, o Aqueduct ele realmente roda várias instâncias e se eu tivesse um singleton, eu não sei como que o Aqueduct faria isso realmente. Vou ter uma instância, vou ter outra. Como que ele faria? Vou ter só uma, vou ter uma para cada? Faltou eu ver um pouco mais disso, mas eu vou dar uma olhada assim. Inclusive, vou atualizar o meu artigo lá no Medium e vou colocar esse assunto. Acho bem interessante também essa questão de injeção de dependência. Mas valeu aí pela pergunta.